Tudo bem com você? Estamos aqui, né, de novo, ao vivo, aqui no canal Manancial, para juntas, né, passearmos juntos, passearmos pelas Escrituras Sagradas, eu, você, nós, conectados com Jesus Cristo, e é um prazer enorme estarmos aqui, é um desafio, é algo que não é tão fácil de fazer, não é difícil, mas também não é tão fácil. E eu gostaria assim de partilhar com você algumas coisas a respeito sobre o que a Bíblia fala a respeito de nós, mulheres, no nosso ministério de ser mãe. O Dia das Mães está aí se aproximando e o que a Bíblia fala a respeito disso, né? Eu convido você a passear conosco aqui através das Escrituras Sagradas, nesse canal, no canal Manancial. É um canal aberto para que nós divulguemos, nós propaguemos as boas notícias do Senhor. E depois a gente vai deixar esse vídeo, né, salvo aqui no canal, para que outras pessoas possam estar visualizando, estar meditando, estar passeando nas Escrituras Sagradas. Não é, como eu vou dizer assim, eu gosto muito de fazer isso porque isso enche meu coração de esperança, né? E é maravilhoso a companhia de vocês, e depois os feedbacks, mas o mais importante, não, vamos dizer assim, o primordial, é alimentarmos a nossa alma. A nossa alma precisa ser alimentada, meus queridos, da palavra do Senhor, porque é ela que vem nos dar propósito, é ela que vem nos conectar, tirar inquietudes que está aqui dentro, né? E a palavra do Senhor, ela vem, ela nos acalma, ela nos dá direção, ela nos põe em sintonia, ela nos instiga, ela nos inspira, ela nos ilumina. A palavra de Deus é maravilhosa, eu não me canso de falar dela, não me canso de falar do que ela revela Jesus Cristo, ela revela Jesus Cristo o tempo todo, né? Desde lá de Gênesis a Apocalipse, Jesus Cristo é manifestado em toda a Escritura Sagrada. E agora nos aproximamos do Dia das Mães, e o que Deus fala das mães? O que Deus espera das mães, né? E eu achei assim, pra mim, assim, né? O que é ser mãe? Eu sou mãe de duas meninas, né? Duas mulheres agora, elas já são adultas, as minhas filhas. E o que é ser mãe? Ser mãe, o significado primordial do nosso ministério, eu acredito que seja assim, preparar a geração que se levanta. Esse que é o nosso desafio, preparar a geração que se levanta. Nós temos assim muitíssimas dificuldades, enfrentamos muitíssimas dificuldades na nossa caminhada como mães, muitas inquietações, muitas preocupações, muitas dificuldades. Às vezes você vê as mães assim, então parece que as mães sabem tudo, né? Parece que as mães elas são aqueles seres que pensam, que sabem o que o filho está pensando, o que o filho está precisando, né? É um ministério ser mãe. Mas o principal para mim, assim, o que eu vejo, assim, eu falo assim, quando Deus me fez mãe, Ele me confiou duas seres incríveis, duas meninas maravilhosas, para que eu as preparasse, para que eu as formasse, para que eu as tornasse, né, referencial nesse mundo. E isso é um privilégio que Deus concede a nós, mulheres. Então, o que é ser mãe? Mãe é aquela que gera no seu ventre, sim, mas, sobretudo, é aquela que prepara para a vida. A mãe é isso, tem muita mãe-vó, tem muita mãe-tia, tem muita mãe do coração, tem muita madrinha, né, que adota, né, os filhos adotivos ali e se dedicam a eles. Então a mãe é isso, a mãe não é só aquela que gera sim, é mãe para todo sempre, né? Mas a primordial é aquela que prepara
para a vida, é aquela que prepara a geração que vem para ela se tornar, né, a geração que vai tomar conta do mundo. Isso é muito importante. Esse ministério de mãe é fantástico, é maravilhoso, é inesgotável. Então, longe da mãe, como é que o filho se sente? Quando é muito pequenininho, inseguro, chorão, completamente problemático, né? Ficar com uma criancinha ali de 2, 3 meses e ela longe e você não ser a mãe dela. Então, a mãe representa a segurança. E na adolescência, se o filho é rebelde, agressivo, boca dura, como é que está essa mãe? E na vida adulta, se o filho ou a filha é violenta, é usuária de drogas, é ignorantes, são frios, em lugar nenhum, como é que foi essa mãe? Olha a nossa responsabilidade, né? E a Deus, ele tem muito nas escrituras sagradas. Aqui Sagrada tem várias histórias de mães, tem várias práticas, como Rispa, que cuidou dos seus filhos quando eles já estavam mortos, até que fosse possível dar um sepultamento digno para eles. É muito triste a história de Rispa. Tem a história de Ruth, né, que se casou com Boaz, e é um casal ternurinha, assim, da Bíblia Sagrada, um modelo de família, né? Ele soube desempenhar completamente, muitíssimo bem o seu papel de esposo, de pai. Ela também. Eles colocaram Deus no centro, a família deles foi maravilhosa, está lá no livro de Ruth. Mas nesse mesmo livro de Ruth também conta a história de Noemi, que eles meteram os pés pelas mãos, foram embora de Belém, foram atrás de oportunidades melhores. E esse casal, tanto nessa história de Ruth, tem muito a ver assim, com nós mulheres, né? Aquelas duas mulheres guerreiras que lutaram para construir suas famílias, aquelas duas mulheres, né? Noemi teve um marido que não tinha cabeça nenhuma, né? Mas mesmo nas descabeçadas da vida deles, eles conseguiram resgatar Ruth. Ruth vem, Ruth, né, se casa com Boaz. São histórias maravilhosas. A Bíblia está recheada de histórias maravilhosas de mãe, né? E a Bíblia também, aqui na Bíblia também nós temos a história da Joquebede. Ai, a Joquebede. Joquebede, ela nos inspira, no Mães, a sermos mulheres de estratégia. Como é bom ter estratégia. Ai, como é bom ser guiado pelo Espírito Santo. A Joquebede, ela gerou Moisés. Moisés corria risco de morte. Eu penso nas mães quando os filhos estão correndo risco de morte, sabe? Em leitos de UTIs, às vezes acidentados, às vezes passando assim, aprisionados, né? Como é que a gente vai fazer como mãe para viver aquele momento de maternidade? Como que a gente vai fazer para ser mãe? A Joquebede, ela queria salvar o filho dela, o filhinho dela, Moisés. E ela pediu para Deus estratégia. Ela não conseguia mais ficar com o menino. E aí ela foi inspirada por Deus, né? Ela construiu um cesto e ela pegou o filhinho pequeno, indefeso dela, colocou naquele cesto. Aquele cesto estava preparado com uma estratégia que Deus deu para ela. Ela colocou o betume, que é o petróleo, né? E os jacarés, os crocodilos, eles não gostam desse cheiro, repugna eles. E o menininho foi lançado nas águas. O menino Moisés foi lançado nas águas e foi resgatado por uma princesa, a filha de Faraó. O que eu quero dizer com isso? Que tem muitas vezes na vida dos nossos filhos que a gente não sabe. A gente não sabe como lidar com aquela situação. Simplesmente não tem solução. Nós, mães, nós que curamos tudo, nós que adivinhamos até o pensamento do nosso filho, nós que sabemos curar, né, as feridas dos nossos filhos, tanto as emocionais como as
as do corpo. Mas tem horas, amados, que a gente se depara com cada situação tão difícil. Joquebede chegou numa situação limite. E aí ela pega, fala assim, eu vou lançar nas águas. E ela pega aquele cestinho de junco assim, ó, e joga nas águas. Naquele cesto estava o bem maior que nós temos, que são os nossos filhos. Mas o ato dela foi um ato de fé. Ela lançou nas águas aquilo que ela não tinha solução. Ela lançou nas águas confiando em Deus. Ela lançou nas águas porque ela acreditava que lá do outro lado, lá onde a mão dela não alcançava, lá onde ela não podia resolver, Deus tinha preparado todas as coisas para salvar a família dela. Uma mulher de estratégia. Essa mãe de estratégia tem que estar dentro da tua casa, tem que ser você, tem que ser eu, essa mulher de estratégia. Essa mulher que acredita em Deus, que se lança, né, na presença de Deus, que se entrega, que entrega seus filhos no altar de Deus, que confia que lá do outro lado Deus está resgatando, ainda que nossos olhos naturais não possam acompanhar. Tem horas, amados, que a gente tem que confiar, só confiar. Não tem o que fazer mais. Olha, outra mãe, tá aqui, ó, na Bíblia Sagrada, ó, outra mãe maravilhosa, Ana, mãe do profeta Samuel. Oh, mulher exemplar. Ana, ela tinha um sonho. Ela queria ser mãe. Se ela fosse mãe, ela tinha alcançado o ápice. Ela tinha um excelente marido, Eucana. E Eucana não se queixava dela não ter gerado filhos. Ele amava ela. Mas o amor daquele marido não era suficiente para Ana. Ela queria se sentir plena, completa. E ela só encontrava a motivação de se sentir completa gerando um filho. E aí ela vai até o templo, e lá está o sacerdote Eli. E o sacerdote Eli a observa. E ela faz uma oração tão fervorosa, tão maravilhosa, tão incrivelmente emotiva, que Eli pensa que ela está embriagada. Eli chama a atenção dela. E aí ela conta, né? Ela estava ali contando para Deus qual era o maior sonho dela. O que ia fazer ela deixar de ser uma pessoa humilhada. O que ia deixar dela ser uma pessoa que se sentia, uma mulher que se sentia menor e inferiorizada em relação às outras mulheres. E ele fala para ela, fala assim, olha, daqui um ano você vai estar com a tua bênção nas tuas mãos. E ela vai com esperança para casa. Ela vai com esperança que a oração dela foi atendida, e realmente foi. Então essa mãe, a Ana, ela nos inspira também, que nós temos que ser mulheres de oração, mães de oração. Nós queremos que tudo vá muito bem nas nossas vidas, na vida da nossa casa, na vida dos nossos filhos. Mas quanto que a gente se dedica à oração? Quantas vezes a gente se debruça nos pés de Deus e chora copiosamente pelos milagres que nós queremos? Nós queremos que os nossos filhos sejam muito bem-sucedidos em tudo aquilo que eles fizerem, que eles tenham boas amizades, que eles se casem com pessoas muito melhores do que eles, que na vida deles vai dar tudo certo, mas a gente não se debruça nos pés do Senhor como deveria. Ana é essa mãe que nos inspira a oração. Você quer gerar filhos para Deus? Você quer gerar filhos que sonhem os sonhos de Deus? Você quer que tudo dê certo na sua vida? Que Deus te conceda os teus sonhos? Que Deus te faça
avançar e vencer, faça como essa mulher. Ela gerou o profeta Samuel e depois ela gerou outros filhos. Ela encontrou o propósito dela. E nós que somos mães, nós que temos essa dádiva incrível, maravilhosa, nós sempre vamos ter esse ministério, sabe? De oração. Nós somos chamadas a isso. A sermos pessoas de estratégia, a sermos mulheres de oração. Olha outra maravilhosa, outra mãe maravilhosa que eu queria compartilhar com você aqui essa tarde. Batseba, a esposa de Davi, a esposa de Urias, né? Que depois se tornou esposa de Davi. Ela é uma mulher incrível também, ela é uma mãe maravilhosa. Ela é uma mulher que errou com o adultério, sim, mas Natã, o profeta daquela época, ele chamou ela de ovelha. Isso me abre meus horizontes, assim, quando eu vejo Batseba, eu vejo que ela era uma ovelha muda, ela não, tanto fazia a opinião dela. Ela teve que se sacrificar, talvez, eu não sei, eu não estava lá. Esses dias atrás a respeito, né, de adultérios, a respeito de términos de casamento, a respeito de divórcios, eu ouvi a frase de um pastor que me fez pensar bastante, né, nesse caso. Ele falou assim: Deus está lá, Deus está vendo. Deus está vendo porque aquela família está se separando, o pai está indo embora de casa, a mãe. Deus está vendo. O motivo é justo, é idôneo, tem explicação, não tem? Aí Jesus falou isso, Jesus falou aquilo. Deus está lá. É isso que importa. Então Deus viu. E Natã, quando viu a situação de Batseba, chamou ela de ovelha. Isso me chamou muita atenção, sabe? Quando eu leio as escrituras, ele fez um comparativo daquilo tudo que aconteceu com Urias, com Davi, com Batseba. Ele fala assim, ele chamou ela de ovelha, ele nomeou ela de ovelha. Então isso me faz acreditar que essa mulher ela tinha as características de uma ovelha, né? Ela era pacífica, ela era muda, ela era aquela que se sujeitava, ela era aquela que era dominada, porque as ovelhas são muito, né? Elas precisam do pastor, elas precisam de proteção, elas não enxergam muito bem, elas são muito limitadas, né? O rebanho de ovelhas. Então, por que eu trouxe essa mulher aqui para a gente conversar um pouquinho quando a gente fala de mãe? Porque ela teve sim os erros e os acertos na vida dela, grandes erros, né? O adultério sempre é um grande erro. Mas isso não impediu dela ser mãe de um precioso rei que foi Salomão. Salomão foi um homem muitíssimo sábio, um exemplo, né? Assim, as coisas que ele deixou escrito. Se você ler o livro de Provérbios, é conselho para tudo quanto é lado. É uma bênção tão grande o livro de Provérbios. Foi escrito pelo filho dessa mulher, pelo filho da Batseba. E ele, quando ele orou, ele pediu a Deus sabedoria. E aí eu quero chegar num ponto muito importante do nosso ministério de mãe. Sabe, uma coisa assim que é muito importante para nós, que às vezes a gente passa desapercebido, mas que Deus espera que nós exercemos com muita clareza, é a formação espiritual de nossos filhos. Lá na frente, se você ler a história toda assim, de Salomão, você vê que ele não foi perfeito, porque perfeito só foi Jesus. Mas todos os personagens da Bíblia têm coisas muito grandiosas para nos ensinar. Até aqueles que não cumpriram o seu propósito, como Deus assim chamou eles a cumprirem, né? Mas eles também são um exemplo para nós, eles são um exemplo daquilo que nós não devemos fazer, que eles fizeram errado, e foram marcados, né, pelos seus erros. Então, Batseba, ela foi mãe de Salomão, e Salomão, quando foi orar, ele pediu sabedoria para Deus.
Quem será que ensinou para ele que sabedoria era importante? Foram os pais, Davi e Batseba. Se não tiver sabedoria, não vai conseguir governar. Se não tiver sabedoria, não vai saber decidir. Se não tiver sabedoria, não vai o seu governo não vai ser muito bom. Se não tiver sabedoria, se te faltar sabedoria, você vai perecer muito, você vai padecer, você vai fazer o povo padecer. E esse ensino, amados, que muito provavelmente Batseba participou desse ensino, é o que nós somos chamados a fazer dentro dos nossos lares. Nós somos chamados a ensinar nossos filhos a caminharem nos retos caminhos do Senhor, a analisarem as Escrituras Sagradas. Nós somos chamados a ser bom conselho na vida dos nossos filhos. E da onde nós tiramos os bons conselhos? Da palavra de Deus. A palavra de Deus ensina tudo, ensina como ser uma pessoa de caráter, ensina como ser um bom funcionário, ensina como escolher uma profissão e a exercer com o propósito da sua vocação. A Bíblia é recheada de conselhos, né? Na parte espiritual, na parte sexual, na parte financeira, na parte profissional, na parte familiar. A Bíblia é cheia de conselhos. Então a Batseba, ela nos inspira a isso, né? A sermos essa pessoa que se sujeita à palavra do Senhor, que se sujeita aos planos do Senhor e que instrui os filhos, né? Instrui os nossos filhos como devem ser para caminhar, né? Para fazer os seus votos. Olha outra mulher incrível, outra mãe incrível que tem nas Escrituras Sagradas, Isabel. Isabel, ela foi mãe do profeta João Batista. Ela tá lá, a história dela está lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, né? E a Isabel, por que ela nos inspira? Ela teve o filhinho dela, ela já era adiantada na idade, ela já nem achava mais que ela ia ser mamãe, mas Deus guardou para o final, né, a bênção dela. E já idosinha, ela gerou os filhos dela. O que ela nos inspira? Que mães, elas têm que acreditar nas promessas, ainda que elas demorem a acontecer. Se Deus prometeu, vai cumprir. Se a tua casa, Deus prometeu que os teus filhos iam ser harmoniosos, se prometeu que você ia vencer, se prometeu que você ia alcançar dias de paz, se prometeu que se você obedecesse, Ele ia vir com a mão poderosa dEle e ia abençoar a sua casa. Acredita nisso. Isso faz parte, né? A gente tem que acreditar até a consumação, a gente tem que acreditar. E a Isabel, ela nos remete a isso, né? Então tem coisas, amadas, que você está pedindo faz muito tempo, tem coisas que está demorando para vir, acredita. No tempo certo Deus vai cumprir. A Isabel não desistiu do sonho dela, e aí ela recebeu, né? Ela recebeu no tempo onde ela já tinha, para ela o tempo já tinha passado, mas para Deus Ele deu a oportunidade de conceder para ela o filho, o João Batista, um ser extraordinário, né? Um profeta. Não, que exemplo, que filho maravilhoso. Um homem de obediência, um homem de sujeição, um homem de uma capacidade intelectual incrível, que veio preparar os caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo. E a besta das mães, né, que é Maria de Nazaré. A Maria de Nazaré, ela nos inspira também como mães a saber que na nossa vida os sonhos de Deus é que prevalecem. Os melhores sonhos são os de Deus. Ela estava assim, noiva de José, ela estava com a vida dela prontinha, os sonhos dela todos determinados, né? Ia se casar, ia gerar os filhos, ia ter a vida dela maravilhosa, do lado do esposo maravilhoso que José foi. E de repente, né, aparece o sonho de Deus ali na vida dela para se cumprir, o sonho de Deus para a humanidade, para se materializar no ventre dela. E ela ousadamente, ela aceitou. E ela nos inspira muitíssimo, que a gente pode ter muitos planos, a gente pode traçar muitas metas, a gente pode imaginar 300 milhões de coisas.
Mas na nossa vida o que prevalece são os sonhos de Deus. Não adianta. Não adianta você correr para lá, correr para cá. É aquilo que Deus sonha para você que vai te trazer felicidade, que vai te trazer plenitude. A vida de Maria não foi fácil. Foi uma vida de renúncia, foi uma vida de entrega, foi uma vida de fugiu de Herodes. Foi uma vida de infinitas caravanas, o ministério de Jesus o tempo todo acompanhando o filho. Aos pés da cruz estava lá, na via dolorosa. Acho que o coração dela foi transpassado por uma espada, literalmente, né, como foi previsto por Zacarias, que está lá no livro no Evangelho de Lucas, se não me engano, capítulo 2. E ela estava lá, porque os sonhos de Deus eram maiores do que o dela. Ela ousadamente, ela renunciou aos sonhos dela para viver os sonhos de Deus. E ela colheu o melhor. Ela colheu a plenitude de vida, amados. Ela colheu aquilo que a gente não consegue sem Deus. Sem Jesus a gente não consegue. Na verdade, a gente não consegue nada. Com a nossa escassez de sabedoria, a gente destrói, né? Provérbios fala, tem um versículo lá do livro de Provérbios que se eu não me engano, é 14, tá? Mas me perdoe que eu não deixei anotado aqui na Bíblia, que fala assim que a mulher sábia edifica a sua casa, a tola com suas próprias mãos a destrói a casa todinha, derruba tudo. Então, ser mãe é um desafio. Aí você pode precisar de estratégia, se inspira em Joquebede. Não está vivendo, não está acontecendo nada do teu jeito, se inspira na Ana, começa a orar. Já errou bastante, tem uma carga, um passado terrível, um passado pesado. Se inspira em Batseba, dá a volta por cima, seja a ovelha do Senhor. Comece a obedecer, comece a voltar seu coração para Deus. Deus não olha nossos erros. Ele olha a bondade do nosso coração, o nosso coração disposto a começar de novo. Ele olha para a sinceridade do nosso espírito e fala assim, eu vou dar uma chance, eu acredito. Se tem uma pessoa que não duvida da nossa capacidade como mãe, é Deus. E Deus confia nas nossas mãos a geração que se levanta. Que geração é essa que está agora no poder? Que geração é essa que está agora no governo? Que geração é essa que está lá ministrando as aulas nas escolas? Me assusta, sabia? Me assusta. Me assusta olhar para uma sociedade e ver que valores da palavra do Senhor estão sendo corrompidos, estão sendo destruídos, estão sendo aniquilados, estão sendo postos para longe. E nós, mães, é a nossa responsabilidade de formar o intelecto dos nossos filhos. Olha, a escola não está preocupada com a formação, com os conceitos morais, com a plenitude de vida. Ela está preocupada em ensinar matemática, química, geografia. A escola está preocupada em formar cientistas, está precisando demais de cientistas. Se tem uma coisa que a gente precisa de médico, é de cientista, é de estrategista, é de pessoas dispostas a entenderem o problema, a trazerem solução para o problema. Sim, as escolas estão aí para isso. Estão aí para desenvolverem um intelecto, né? Para dar subsídios. Mas e o caráter, e o coração, e a salvação do seu filho? Você acha que a escola está preocupada no destino final, no juízo final? Não, essa preocupação é das mães, essa preocupação é dos pais, sabe? Né? Eu estou falando de mãe, porque domingo que vem é o Dia das Mães, mas o nosso ministério de mãe, ele precisa, né, do varão, do pai do lado, né? Ali do pai dando direção, dando horizonte. Mas hoje eu estou querendo falar com as mães por causa do Dia das Mães, né? Para que nessa semana todinha que temos aí pela frente, a gente possa refletir profundamente nisso, no que é o propósito de ser mãe. E a Bíblia, ela também traz histórias de mães terríveis, de Jezabel, de Herodias, da esposa de Ló, né, que foram mulheres interesseiras, avarentas, más, que só se preocuparam com as riquezas deste mundo, com as coisas desse tempo, mas essas daí você esquece. Se inspira
nas que vão te fazer melhor. Se inspira naquelas que não desistiram dos sonhos de Deus e conseguiram alcançar, né? Então aqui para terminar, eu queria deixar, eu listei aqui no meu caderninho aqui, 10 conselhos, né? 10 conselhos, eu só vou ler, tá? Só vou ler. 10 conselhos para uma mãe cristã. É esse, né? Olha, o primeiro conselho: ame incondicionalmente. Não coloque condição para você amar, você simplesmente ama. Ama sua família, ama seu esposo, ama sua casa, ama seu projeto, ama seus filhos, ama a sua vida, ama você mesmo. Tenha estratégias para manter a sua família unida. Isso aí é um dos conselhos, né, para a mãe cristã. Seja uma mulher de estratégia para manter sua família unida. Edifique seu lar, tanto na parte organizacional, de limpeza, de agilidade, de eficiência, como também a vida de oração, a vida de adoração, sabe? Edifique seu lar. Acredite nas promessas do Senhor, ainda que elas não se cumpriram, ainda que elas sejam tardias em se cumprir, acredita nelas, não abra mão das promessas do Senhor para a sua vida. Tenha uma vida de oração, porque as maiores batalhas das nossas vidas a gente vence com o joelho dobrado. É de joelho dobrado que a gente vence as nossas batalhas. Essa é a posição do verdadeiro soldado de Cristo. Seja bom testemunho. Sabe por quê? Porque você está formando um caráter do seu filho. Se você não for um bom testemunho, ele não vai olhar para o que você fala, mas simplesmente ele vai copiar o que você faz. Então seja sempre um bom testemunho. Instrua os seus filhos, e para você instruir você tem que conhecer. Então se dedique à leitura deste livro sagrado, se dedique ao conhecimento de Jesus Cristo, a buscar nas escrituras sagradas o alicerce, a base para a sua caminhada. Aconselhe seus filhos toda a vida dele, durante toda a vida dele, enquanto você for mãe, você esteja pronta e disposta para aconselhá-los. Não importa se eles já têm 50, 60 anos, você é mãe, você é chamada a dar conselhos para os seus filhos o tempo todo. E os conselhos têm que ser baseados de acordo, você tem que ser conforme a sua fé, né? Então você tem que alimentar a sua fé. Ajude as outras mães em seu ministério, isso é primordial, tá? Você quer uma sociedade melhor, você precisa se melhorar, mas as mães ao seu redor precisam se melhorar todas. E essas é para casadas, tá? Esse conselho é para mulher cristã casada. Não divida seu lar duelando com seu esposo. Se una a ele na construção do seu lar. Isso é muito importante. Unidade dentro de casa, para que as maravilhas de Deus se cumprem nas nossas vidas. E um feliz Dia das Mães para você, que você possa se envolver nesse projeto, nesse ministério. E se você não tem filhos naturais, filhos que foram gerados no seu ventre, você tem tanta gente aí precisando de mãe, vai ser mãe do seu, do menino rebelde que mora aí no seu condomínio, vai ser mãe dos seus alunos se você é professora, vai ser mãe dos jovens da tua igreja que precisam tanto de apoio, de ajuda, de acolhida. Tem as mães sociais, tem tanta criança precisando de mãe. O mundo está em falta, em escassez. As mães estão acabando. E você é chamada a ser a mãe dessa geração. E não se esqueça que quando a gente é mãe, a gente prepara a geração que se levanta. É graças às mães que as sociedades melhoram, que os projetos de Deus se cumprem. A gente faz parte do operacional de uma forma fantástica para a construção do reino de Deus. Então não desvia seu foco. Acredita, coisas grandes estão por vir. Acredita, você tem um chamado. Acredita, Deus está no teu projeto. Amém? Eu vou me despedindo por aqui. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo e compartilhe nas redes sociais, marque suas amigas, reflita nessas palavras e vamos aí, vamos construir um mundo melhor. Com o amor de mãe, a gente cura o mundo.
Vai, eu, você, nós, conectados com Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.